boas-vindas ao quadro Casos Criminais, onde falamos sobre casos misteriosos ou sem soluções. Deixe seu like e inscreva-se, pois ajuda no crescimento do canal. Use fones de ouvido para uma melhor experiência e tenha um bom caso criminal. Já se imaginou indo para Hollywood atrás do seu grande sonho de ser estrela e acabar tendo seu corpo partido em duas partes? Pois bem, esse é um dos casos mais conhecidos dos Estados Unidos e também no mundo. O caso citado anteriormente é conhecido como Black Dahlia, e fala da história de Elizabeth Short. Betty, como era chamada pela família, tinha outras 4 irmãs, todas moravam apenas com a mãe, na qual a mesma vivia trabalhando para sustentar as 5 filhas. O pai das garotas precisou se mudar para Los Angeles devido à grande crise de 1929. Anos depois ele convidou Betty para morar com ele e a jovem aceitou, pensando na chance que teria para sua ascensão no cinema vivendo na grande cidade. Mas, logo após ter várias desavenças com o próprio pai, ela acabou indo morar com uma amiga. Nessa época, Elizabeth já tinha 22 anos e namorava vários caras, inclusive, com homens casados. Dentre esses vários homens, um se destacou. Seu nome era Robert Redmanley, mas ele afirmou que nunca teve nada demais com ela, apenas saíam para se divertir. Então no dia 9 de janeiro de 1947 eles haviam saído e Elizabeth pediu para que Robert a levasse para casa, onde ela esperaria por sua irmã. Ele a deixou no hotel e não esperou até a irmã dela chegar. Esse foi o último dia que tanto Robert quanto os funcionários do hotel a viram com vida. Elizabeth ficou desaparecida por 6 dias, e foi no dia 15 de janeiro, que uma mãe havia saído para passear com sua filha que viu o corpo da jovem. De primeira vista ela achou que fosse um manequim, pelo fato do corpo estar partido ao meio na altura da cintura e totalmente drenado. Além do corte na cintura, também havia um corte na boca de Elizabeth que ia de orelha a orelha, e vários hematomas nos pulsos e tornozelos. Uma das primeiras conclusões da polícia foi que Elizabeth havia sido morta em outro lugar e o corpo da jovem foi levado até aquele lugar. A causa da morte foi por hemorragia e choque e também as lacerações no rosto. No dia seguinte a imprensa já havia divulgado tudo. O rosto de Elizabeth Short já estava estampado nos principais jornais do país, na qual a mesma ficou conhecida como Black Dahlia, devido a um filme que tinha sido lançado 9 meses antes intitulado The Blue Dahlia. Várias pessoas ligaram para a polícia e se entregaram com o objetivo de atrapalhar as investigações, mas apenas um caso chamou a atenção. Um dos suspeitos, que nunca foi identificado, escreveu várias cartas e enviou junto com os pertences da vítima. O problema é que esse suspeito lavou os pertences para remover as impressões digitais. Após esse ocorrido, a polícia intensificou a investigação e, devido à natureza do crime, começaram a investigar médicos, dentistas e enfermeiros ou qualquer pessoa que tivesse conhecimento com essas áreas da saúde e também pessoas próximas a Elizabeth. Mais de 190 pessoas foram interrogadas, 60 confessaram o crime e 20 foram considerados possíveis suspeitos. Mas sem sucesso, pois não tinham provas para incriminar nenhuma dessas pessoas. Esse é um crime que até hoje segue sem solução. Teoria. Um homem chamado George Rodell foi um dos principais suspeitos do crime. Ele era médico e era extremamente mulherengo, tinha 5 filhos com mulheres diferentes, e um de seus filhos virou policial e após se aposentar ele voltou para a delegacia, e informou à polícia que tinha fortes informações que seu pai era o culpado do crime, pois na casa onde eles moravam, havia um quarto que o pai deles não permitia que nenhum dos filhos entrasse lá, apenas ele. Inclusive uma de suas filhas o acusou de assédio. E em 2013, seu filho Steve voltou a investigar o caso e a polícia junto a ele foram até a casa de George,
com cães farejadores treinados para identificar cheiro de carne humana, encontraram várias provas no porão da casa e todas as provas testaram positivo para carne em decomposição, até que tudo desapareceu misteriosamente da delegacia. Muitas pessoas acreditam que o George foi o culpado do crime e que ele pagou a polícia para assumirem contra as provas e acusações contra ele. Esse foi o caso da Black Dahlia. Você tem alguma teoria sobre o caso? Ou gostaria de sugerir outros casos? Deixe aqui nos comentários.